Bom, então vamos lá. Vamos começar hoje. Nós vamos fazer atividades em duas matérias, português e história. Nós vamos começar por português, tá? Vamos ir na página 70. Vamos colocar nossa data de hoje, dia 3/12, 3 do mês de dezembro. E agora nós vamos falar um pouquinho sobre as sílabas com NH, CH, LH. Então, nessas atividades, nós vamos perceber que nós percebemos que a letrinha H, quando ela está no início da palavra, ela não tem som nenhum, né? Se eu escrever horta com H ou horta com O, a gente se lê do mesmo jeito, está gramaticamente errado, né? Está escrito errado pela gramática, porém o som é o mesmo. Se eu escrever helicóptero com H ou helicóptero com E, o som vai ser o mesmo. Então, portanto, a letrinha H no começo de palavra, ela não tem som. Mas, quando ela vem acompanhada do NH, do CH e do LH, ela vai dar outro sonzinho. E nós vamos perceber isso nas atividades a seguir, ok? Reveja o nome de um personagem e observe a letra H. Então, este personagem aqui. Chapeuzinho vermelho. Vamos observar a letra H. Nós temos a letra H aqui, letra H aqui e a letra H aqui. Correto? Correto. Que letras vêm antes do H nessas palavras? Anote nos quadrinhos. Então, vamos ver quais letrinhas vêm antes e colocar aqui. Então, nessa sílaba, antes do H, eu tenho a letrinha C. Nessa sílaba, antes do H, eu tenho a letrinha N. Nessa sílaba, antes do H, eu tenho a letrinha L. Então, eu tenho C, N, L. Leia as sílabas abaixo, prestando atenção nos sons dos pares de letras. CH, NH e LH. Então, vamos prestar atenção que aqui nós temos 3 sílabas usando CH, NH, LH, acompanhado da vogalzinha A depois. Então, a primeira sílaba, CH, A. Eu leio chá. Chá. Então, CH, quando eu uso CH, ele tem um sonzinho para mim de X. É como se eu estivesse falando X com A, chá. Mas eu uso em algumas palavras o CH. Então, aqui eu tenho chá. Agora, NHA. Eu leio nha. Nha. Com N, eu leio nha. Lembrando que o N sempre tem aquele som anasaladinho no sonzinho dele. O que é isso mesmo, professora? Aquele sonzinho como se eu estivesse colocando o dedinho no nariz, né? Fica mais, vamos dizer assim, mais fanho, né? Mais anasalado. Então, nha, N-H-A, nha. Agora, L-H-A, lha, lha. O L-H-A, eu tenho lha. Então, C-H-A, chá, N-H-A, nha, L-H-A, lha. Lembrando que o L a gente sempre coloca a língua em cima do céu da boca, lha. No reino dos contos de fadas, geralmente há muitos animais. Veja, abelha, coelho, cachorro, galinha, joaninha, minhoca, ovelha. Aí está escrito, escreva o nome de cada um deles no lugar correto. Vamos começar com abelha. Abelha. Esse lha é CH, LH ou NH? Abelha. Se eu ponho a linguinha lá no céu da boca, é L, então é LH. Abelha. Abelha eu já escrevi. Do lado.
galinha, galinha, nha. Se eu tenho esse som mais analasadinho, ele é o sonzinho do N. O N que tem esse som nasal. Então, galinha é no NH. Vamos escrever aqui. Isso é galinha. Joaninha, mesma coisa. Nha. É o sonzinho nasal. Se eu tenho o sonzinho nasal, aquele como se eu estivesse tampando o nariz, é o N, então é NH. Joaninha. Agora aqui, ovelha. Ovelha. Lha. Coloquei a língua lá no céu da boca. Quando eu coloco a língua no céu da boca, se trata da letrinha L. Então é LH. Ovelha. Minhoca. Minho. Esse som nasal é o som da letrinha N. Então, minhoca é no NH. Agora, cachorro. Show. Show. Esse show que tem o sonzinho do X é a letrinha CH. A letrinha CH que tem o sonzinho do X. Então, vamos escrever cachorro aqui. E para acabar, coelho. Coelho. Lho. Esse lho, eu coloquei a linguinha lá no céu da boca. Então, é LH. Certo? Virou. Aí tem aqui uma tirinha para a gente ler. Divirte-se com a tirinha. Cuidado com o cão. Tem um cãozinho aqui e o menininho andando e tem uma pedra logo em frente. Taf! O que aconteceu com o menininho? Caiu, tropeçou na pedra. O cachorrinho foi logo lá, colocou um H na frente do C e virou cuidado com o chão, não é mesmo? Então, tá vendo como que o H depois da letrinha C, ele já muda totalmente o som. Tanto depois da letra C, da letra N e da letra H. Aqui o que estava escrito cão, a hora que eu troquei com o H no meio, ficou chão. Qual foi o motivo da queda do garoto da tirinha acima? O que vocês acham que é? Isso, o cachorrinho tinha escrevido errado, tinha escrevido cão. Então, por isso que o menininho leu cuidado com o cão e ele acabou caindo, porque o cãozinho tinha escrito errado. O cão escreveu a palavra chão errada. Qual foi a letra acrescentada à palavra cão? Qual letrinha que ele foi lá, correu e escreveu? Isso, H. O acréscimo dessa letra mudou a palavra e o significado dela? Sim, porque sem a letrinha H, ela era cão. A hora que eu coloquei o H, ela virou chão, já deu outro sentido, virou outra palavra. Faça como na tirinha. Acrescente o H após a letra C, N e L e forme outras palavras. Então, nós vamos fazer o seguinte. Nós temos uma palavra aqui e depois das letrinhas C, N e L, vocês vão acrescentar a letrinha H e vocês vão ver que vai formar outra palavra. Vou fazer duas e vocês façam o resto. Então, aqui eu tenho bico. Pediu para depois do C eu colocar a letrinha H. Vamos ver o que vira? B-I-C, coloco a letrinha H, O, virou bicho. Olha só, virou outra palavra. Era bico,
virou bicho. Agora aqui, depois da letrinha L, pediu para eu colocar a letrinha H. Eu tenho aqui a palavra bola. Vamos ver o que forma. B-O-L-H-A. Formou bolha. Olha só, já formou outra palavra. Virou. E aqui vocês vão completar com NH, CH ou LH. E em seguida reescreva. Aranha, repolho, chave, folha, cachorro, pinheiro. Ok? Aí depois nós vamos para a página 188. Deixa eu procurar aqui. Aqui. De história. Nós falamos um pouco ontem sobre isso. Vamos colocar a data também, sobre as profissões. Só que nós falamos sobre as profissões rurais e as profissões urbanas, né, da cidade. Então, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre as profissões de ontem e de hoje, ou seja, as profissões do passado e as profissões do presente. Olha só. Você sabia que algumas profissões que atualmente estão presentes no cotidiano da maioria das pessoas não existiam antigamente? E você, conhece alguma profissão que tenha desaparecido? Na sua opinião, por que algumas profissões desaparecem e outras surgem com o passar do tempo? Vamos descobrir agora. As profissões do passado, lá de antigamente, no tempo da vovó. No passado, havia profissões que hoje não existem mais. Elas deixaram de existir, pois com as mudanças no mundo, elas se tornaram desnecessárias. Veja a seguir alguns exemplos de profissões que não existem mais. Então, aqui nós temos: havia telefonistas que faziam a conexão das ligações telefônicas. Olha só. Então, antigamente havia as telefonistas. O que era isso? Você ligava para essa central e essa telefonista falava: eu quero falar no hospital, um exemplo. Então, essa telefonista pegava e encaminhava essa minha ligação lá para o hospital. Então, eu tinha que passar por essa telefonista. Hoje precisa disso? Não, eu já ligo para onde eu quero sem precisar passar por lugar nenhum. Então, por isso que a telefonista hoje em dia não existe mais. Existiam acendedores de postes que acendiam os lampiões que iluminavam as ruas. Então, antigamente, não existiam os postes com energia elétrica. Os postes eram com lampiões e dentro tinha que colocar fogo para poder iluminar. Então, precisava de alguém para acender esse poste, alguém para colocar esse fogo, que chamavam os acendedores de poste. Hoje em dia existe isso? Não. O poste liga automaticamente através da energia elétrica. Então, não existe mais isso. Acendedores de poste. Haviam os arrumadores de pinos de boliche, que eram os responsáveis por organizar os pinos derrubados. Então, se você ia jogar boliche, a hora que você jogava a bola de boliche, derrubou os pinos. Aí vinham os arrumadores de pino, colocava tudo certinho de novo para você continuar jogando. Derrubou os pinos? Volta os arrumadores, arruma tudo de novo. Hoje existe isso? Não. Hoje é uma máquina, né, que vem, tira os pinos derrubados e já coloca outros. Então é tudo automático hoje. Não precisam dessas pessoas ficarem arrumando os pinos. Então esses arrumadores de pinos de boliche não existe mais. Agora as novas profissões, as profissões que existem hoje em dia. As novas tecnologias e as novas necessidades das pessoas provocam o desaparecimento de algumas profissões, que foram aquelas que nós vimos, mas também estimulam o surgimento de novas. Veja a seguir algumas novas profissões. Então, do mesmo jeito que desaparecem algumas profissões, surgem outras novas. Por exemplo, engenheiro ambiental é o profissional que estuda e trabalha para a preservação do meio ambiente. Então, existem os engenheiros ambientais, que são aqueles engenheiros que estudam como que a gente vai preservar o meio ambiente, estuda manobras para aproveitar os nossos meios climáticos, enfim. Então, são novas profissões. O programador é o profissional que cria programas e aplicativos para computadores e celulares. Por que criou essa profissão, programador?
Porque hoje em dia é tudo computador e celular, não é verdade? Então precisa de alguém para criar aqueles aplicativos, para criar algum programinha de computador, porque o computador não vai criar sozinho, então precisa dessa pessoa. Essa pessoa é o programador. E existe o gerontólogo, se dedica ao estudo e às atividades de preservação da saúde das pessoas durante a velhice. São aquelas pessoas que se dedicam para estudar, para cuidar das pessoas que têm mais idade, né? Antigamente, as pessoas de idade, elas ficavam sozinhas na sua casa ou iam para algum asilo. Hoje, em vez da pessoa ir para o asilo, chamam-se esses gerontólogos, né? Tem também outro nome que chama dama de companhia, né? Ou alguma enfermeira especializada que vem para a casa das pessoas idosas para fazer companhia, para cuidar, né? Para saber exatamente como cuidar de uma pessoa idosa. Novos instrumentos de trabalho. Em razão da tecnologia, atualmente muitas profissões passam a utilizar novos instrumentos de trabalho. As fotografias a seguir retratam algumas das mudanças que ocorrem com o surgimento dessas novas ferramentas e tecnologias. Então, aqui nós temos dois mercados, do passado e de hoje em dia. No passado, existiam atendentes nos supermercados, que eram responsáveis por receber o pagamento das compras feitas pelos clientes. Então, olha só como é que era antigamente. Olha a caixa registradora, né? Era tudo diferente. Atualmente ainda existem as atendentes de supermercado, porém essa profissão utiliza novas tecnologias, como computadores, leitores de código de barra e máquinas de cartão de crédito e débito. Então, antigamente a pessoa tinha que digitar todos os preços numa máquina que era como uma calculadora para saber quanto que a pessoa tinha que pagar. Hoje em dia não, né? Você vai no supermercado, a mocinha só vai passando os códigos de barra e já vai computando quanto que a gente tem que pagar. No passado, os agricultores utilizavam arados movidos por animais para preparar a terra para o plantio. Então, antigamente, existiam os arados, que são esse equipamento aqui, que eles têm uns dentinhos, e aí os animais puxavam esse arado, e aí ia fazendo, né, como se fosse um caminhozinho assim na terra, para preparar, para receber algum plantio, né, de alguma plantação. Já hoje em dia, os agricultores utilizam arados movidos por tratores para preparar a terra do plantio. Então, antigamente usava os animais, hoje usa o trator para puxar, ó, esses arados. Mesmo com avanços da tecnologia e o surgimento de novas profissões, algumas profissões antigas mantêm sua importância no nosso dia a dia. Veja as ilustrações a seguir. Elas representam algumas profissões que já existiam há muito tempo e que ainda são muito importantes no nosso cotidiano. Então, essas profissões que nós vamos falar, elas já existem desde o passado e continuam existindo hoje em dia, porque elas são muito importantes. Como marceneiro, né, que faz os móveis, costureira, né, o costureiro, jardineira, sapateiro, barbeiro, padeira. Então, são profissões que desde antes usavam, meu avô era sapateiro, e até hoje em dia usam ainda. Agora vamos para a atividade. Circule as fotografias abaixo com as cores de acordo com a legenda. Então, nós vamos pegar lápis vermelho, deixa eu pegar aqui, e o lápis azul. Vermelho e azul. Azul para as profissões do passado, vermelho para a nova profissão de hoje em dia. Programador de computador. É do passado ou é nova profissão? Isso, nova profissão. Vamos circular de vermelho, porque através da tecnologia de hoje em dia é uma profissão nova. Antigamente não existia computador. Gerontóloga, que nós falamos, se cuida dos idosos. Nova profissão. Antigamente os idosos se cuidavam por si mesmos, né? Despertador humano. Sabe o que é despertador humano? Será? Despertador humano é aquelas pessoas que iam batendo na janelinha, como se fosse um despertador para lembrar as pessoas de acordar. Olha só, existe isso ainda?
Se bater na minha janela para me acordar, olha, eu fico muito brava. Então, são profissão do passado. A gente vai circular de azul, ok? Do ladinho. Muitas profissões antigas continuam exigindo e são importantes no nosso dia a dia, como nós vimos. Marceneiro, padeiro, sapateiro, costureiro, jardineiro e outras. Desenhe um desses profissionais e explique por que o trabalho deles é importante. Então, vocês vão escolher ou marceneiro, ou padeiro, ou sapateiro, ou costureiro, ou jardineiro e vai desenhar. E aqui embaixo você vai falar por que você escolheu. Por que você acha essa profissão importante? Por exemplo, eu acho importante o padeiro porque se não tiver alguém quem faça o meu pão todo dia de manhã, eu não consigo comer, eu não consigo tomar café. Eu acho que a costureira é importante porque precisa de uma pessoa para costurar minha roupa. Se não tiver essa pessoa para costurar minha roupa, eu não vou ter roupa para vestir. Então vocês vão escolher, desenhar e escrever por que achou importante. Atividade para casa. Ligue os instrumentos de trabalho do passado aos instrumentos utilizados atualmente com a mesma finalidade. Então, a gente vai ligar o que se usava no passado e agora foi trocado para se usar no presente. Então, aqui que nós falamos. Um animal levando o arado para preparar a terra. Antigamente era assim. Hoje a gente usa o trator para fazer esse mesmo trabalho. Então, vamos ligar aqui. Antigamente eu usava essa balança manual. Agora eu uso a balança automática, que já me aparece aqui. O peso daquele produto que eu comprei, daquele alimento. Antigamente eu usava essas máquinas registradoras, né, para fazer as contas, para escrever. Hoje em dia eu uso o computador com a mesma finalidade, certo?